Assim que aparecer para vocês a imagem aí, os diagramas, vocês falam que a gente volta falando esses diagramas, tá bom? Apareceu. Beleza? Então vamos lá, gente. Qual era a minha proposta para vocês? Era a gente entender, né, a região altetóide do diagrama de fases da liga ferro-carbono, que é a região que representa os aços e seus microconstituintes, né? Então cada uma letrinha dessa daqui mais essa parte aqui são microconstituintes, tá bom? Então entender isso daqui de uma forma assim um pouco mais branda é a gente conseguir associar essa parte do diagrama, essa região, a um diagrama que a gente já tinha conhecido, que era o diagrama da água com sal, porque os campos são bastante parecidos. Olha, eu tenho aqui um campo superior representado pela solução líquida, tem um campo superior aqui representado por um dos microconstituintes. Tem essas duas faixas laterais aqui que são faixas de solidificação, nas quais, né, a gente tem duas fases. Nesse caso aqui, uma fase sólida do gelo, uma fase líquida, que é a solução líquida. Uma fase sólida do sal e uma fase líquida, que é a solução líquida. Da mesma forma, a gente tem aqui duas faixas, mas aí não são faixas de solidificação, são faixas apenas de transformação, nas quais eu tenho dois microconstituintes diferentes, o alfa e o gama, o alfa e o Fe3C. Então são bastante semelhantes. E aqui embaixo eu tenho um campo que está tudo no estado sólido, que vai ser representado sempre por gelo mais sal de alguma forma, que a gente vai verificar como é que acontece, né, em cada um dos pontos e ver como é que o gelo mais sal estarão aparecendo aqui embaixo. Da mesma forma vai acontecer aqui. Aqui embaixo eu terei esses dois microconstituintes, o alfa e o Fe3C, que vão aparecer de alguma forma que precisa ser estudada para a gente descobrir como esses microconstituintes aparecem aqui embaixo. Então, a gente verificou também que esses diagramas, eles são desenhados da mesma forma. Eu tenho um eixo vertical que é referente à temperatura e um eixo horizontal referente à composição química. Nesse daqui, a gente estava complementando ainda, colocando, né, a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Lembre-se que solvente sempre é o que está em maior quantidade, e soluto é o que está em menor quantidade. Então, nesse caso aqui, a água é o solvente, o cloreto de sódio ou sal de cozinha é o soluto. Já para as ligas metálicas, dependendo da solubilidade que a gente tenha, e aqui a solubilidade é bem baixa, né? Eu posso colocar no máximo 6,67% de carbono no FeAl, a gente apresenta apenas um dos microconstituintes, mas a gente já sabe que o que falta para chegar a 100% é o correspondente do outro. Então, aqui, se eu tenho 0% de carbono, significa que eu tenho 100% de ferro, e assim vai. Então, são diagramas que são bastante parecidos. Se a gente não levar em conta essa faixa lateral, os diagramas têm o mesmo aspecto, tá? Então, a gente viu que para esse diagrama aqui, eu tinha um ponto em que ocorria a passagem direto do estado líquido para o estado sólido. E por conta dessa mudança de estado físico sem passar pelas faixas de solidificação, esse ponto recebia o nome de ponto eutético. E aí o ponto que dá nome para essa região, aqui nesse diagrama, é chamado de ponto eutetóide. Ele não pode ser chamado de ponto eutético, porque aqui não há mudança de estado físico. Aqui a gente está falando em tudo que está dentro do aço, mas no estado sólido. Então aqui eu tenho microconstituintes dentro do aço, mas tudo no estado sólido. Para começar a nossa comparação, a gente pegou primeiro nesse diagrama aqui, para começar a entendê-lo, uma concentração que tivesse passando pelo ponto eutético, ou seja, com 23,3%, né? Bom, voltando aqui antes, a gente fez uma comparação dos microconstituintes em função do que se apresenta nesse diagrama. Então, nesse campo superior aqui, aparece o gama ou o ferro gama, que vai corresponder para mim aqui à solução líquida. Então, aqui onde eu tiver solução líquida, eu vou colocar um gama entre parênteses para saber que a representação se equivale, né? Que a representação corresponde. Então, aqui eu vou ter gama, aqui embaixo também vou ter gama, e aqui também terei gama. Vou observar também o seguinte, que aqui, além do gama, eu tenho o ferro alfa. Então, aqui, eu já tinha a solução representada pelo gama, e aqui o gelo, o meu correspondente vai ser o ferro alfa. Então, aqui eu terei o ferro alfa, aqui no gelo também,
o ferro alfa. Então, aqui o ferro alfa vai aparecer de alguma forma e aqui ele aparece junto com esse outro microconstituinte que é o ferro gama. E, além disso, a gente tem outro correspondente. Ó. Aqui eu já tenho o gama, que representa a solução líquida, e para representar o sal nós teremos o Fe3C. Então, aqui em cima, no lugar do sal, a gente vai entender como Fe3C para fazer a correspondência, e aqui embaixo também, Fe3C. Então, feitas essas correspondências, né, dos microconstituintes, que a gente ainda não falou sobre o nome deles, né, a gente vai repetir, né, então é como se a gente não tivesse falado. Agora, feita essa equivalência, a gente vai estudar os dois diagramas, né, e tentar trazer os conhecimentos que a gente adquiriu, aquilo que a gente entendeu nesse diagrama, para a nossa região rotatória do diagrama de fase da liga ferro-carbono. Então, aí sim, a gente pegou primeiro uma composição que passasse pelo ponto eutético, 23,3% de cloreto de sódio, e colocamos essa composição numa temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Então, estou dentro de uma sala com ar-condicionado a 20 graus Celsius, misturei sal com água, numa concentração de 23,3% de cloreto de sódio. Bom, vou começar a minha brincadeira então. Vou começar a resfriar, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Já estou abaixo de 0 grau e continuo com tudo ainda no estado líquido, ainda tenho uma solução, não virou mistura. Continuo, 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 mas assim que eu cruzar essa linha, que é em torno de menos 21 graus Celsius, tudo que estava no estado líquido passa para o estado sólido. Então, eu tinha uma solução líquida que ela continua sendo solução, mas que agora está no estado sólido. Como é que eu entendo isso daqui? Eu entendo que ela é uma solução, né, que apresenta uma única fase, por quê? Porque o gelo mais o sal estão intimamente misturados de forma que eu consiga identificar uma única fase. E por isso aqui eu tenho solução sólida. Então, a solução que estava no estado líquido virou solução sólida. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Se aqui eu fiz com 23,3%, agora nesse diagrama aqui eu vou utilizar 0,8%, que é passando pelo ponto eutetóide. Então, assim, buscando as semelhanças, né? E aí vejo que numa temperatura, por exemplo, de 950 graus Celsius, se eu pego um aço que tem 0,8% de carbono e aqueço até essa temperatura, eu vou cair nesse campo. Esse aço vai ser representado pelo ferro gama, também conhecido por austenita. Então, esse é o ferro gama ou austenita, primeiro microconstituinte que a gente está nomeando na liga ferro-carbono. Vou começar a resfriar, vou começar a resfriar, vou começar a resfriar, vou começar a resfriar, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Até aqui nada aconteceu, mas quando eu passar aqui para baixo, alguma coisa vai acontecer. Como foi aqui, ó. Quando eu passei aqui para baixo, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? A solução que era líquida se transformou em solução sólida. E essa solução é uma mistura íntima de gelo mais sal. Então, quando eu passar aqui para baixo, ó, esse microconstituinte, que é a austenita, vai se transformar em um microconstituinte que será a mistura íntima desse ferro alfa mais o Fe3C. Ele não vai ser nem o ferro alfa, nem vai ser o Fe3C. Ele vai ser uma mistura íntima dos dois, assim como é a solução sólida. Ela não é nem o gelo e nem o sal, e sim uma mistura íntima dos dois. Então, à medida que eu vou resfriando a austenita, vou resfriando e cruzo aquela faixa, eu vou dar origem a um microconstituinte chamado perlita. Então, a perlita nada mais é do que uma mistura íntima entre o ferro alfa e o Fe3C. Daqui a pouco a gente nomeia esses dois e a gente vai falar com mais tranquilidade sobre os nomes. Bom, se alguém tiver com um áudio aberto aí, me diz como é que está aí até agora. Tirando os nomes que são novos, né? Alguém pode falar comigo? Tá tudo Ok, certo, professor. professor. Tá, Tudo obrigado. certo. Se vocês colocarem lá no chat, eu não consigo ver, tá? Para mim só aparece só o que eu estou mostrando para vocês, é só a apresentação de slide, tá bom? Então, alguém de vez em quando abre o microfone para poder me responder, para eu também saber que não caiu a minha conexão. Bom, aí depois nesse diagrama aqui, o que a gente fez? A gente trabalhou com uma composição química abaixo de 23,3. Então, a gente escolheu... Ah,
para fazer uma nova, né, analogia aqui na solução sólida. Então, eu estou representando a perlita. Então, agora eu já tenho todas as minhas analogias. Ó. A austenita está aqui, a solução líquida. O ferro alfa está aqui, é o gelo. O Fe3C está aqui, é o sal. E a perlita está aqui, é a solução sólida. Então, a gente vai poder fazer analogia com tudo que apareceu já para a gente nesse diagrama. Então, agora com uma composição menor, né, a gente pegou lá 5% de cloreto de sódio e 95% de água, verificamos que também a 20 graus Celsius, essa composição era representada pela solução líquida. E aí começamos a resfriar, fomos resfriando, resfriando, já estamos abaixo de zero e continua líquido. Mas quando eu cruzo essa curva aqui de solidificação, eu começo, além da solução, a ter o gelo. E aí foi aquele embate que a gente teve que quebrar um paradigma, né? Para eu formar gelo aqui, na verdade, eu estou tirando água dessa solução. Porque abaixo de 0 grau, a água que eu tiro daqui, ela se solidifica e vira gelo. Então, se eu tiro água dessa solução, a concentração de sal nessa solução vai aumentando. Então, quanto mais água eu tiro, mais gelo eu formo e maior vai ficando a concentração de sal na solução. E à medida que eu desço, eu vou fazendo a leitura da concentração de sal, andando aqui para a direita, tocando a curva e descendo. Então, eu tenho aqui uma solução cada vez mais rica de sal e um gelo que é muito pobre de sal, porque ele tem 0% de sal. Quando eu chego nesse ponto imediatamente superior, a solução atingiu uma concentração agora de 23,3% de cloreto de sódio. Quando eu cruzar aqui, o gelo já está no estado sólido, então nada acontece com ele. Ele vai continuar como gelo. Já tinha virado gelo, estou no estado sólido, continua gelo. Mas a solução que estava no estado líquido, ela agora tem 23,3%, e quando cruza essa linha, ela se transforma em solução sólida. Então, aqui teria gelo mais solução sólida. Se a gente olhar as nossas analogias aqui, a gente já vai perceber o seguinte, ó, que aqui embaixo, nessa posição que está aqui, vai ter que aparecer o quê? Ó? Gelo, que é representado pelo ferro alfa, então aqui embaixo eu vou ter que ter ferro alfa, e a solução sólida, que é representada pela perlita. Então, aqui vai ter que aparecer ferro alfa e perlita. E é isso que a gente vai verificar, ó, porque está lá, o gelo é o meu ferro alfa, e a solução sólida é a perlita. Então, vamos fazer o mesmo agora na região altetóide. Vamos pegar uma composição abaixo de 0,8. Escolhi um meio aqui, entre 0,8 e 0, 0,4. Também vou aquecer esse aço com 0,4% de carbono até uma temperatura de 950 graus Celsius. Bom, esse aço é representado por um microconstituinte chamado de austenita. Então, esse aço está todo austenitizado. Vou começar a resfriar esse aço. Vou resfriando, até aqui nada aconteceu. Mas quando eu cruzo essa linha, começa a aparecer um novo microconstituinte chamado de ferro alfa ou ferrita. Então, esse microconstituinte é ferrita. Olha só, o próprio nome já está dizendo ferrita. Ferrita por quê? Porque é um microconstituinte que ele é muito rico em ferro. Assim como a gente viu aqui, ó, o gelo ele era muito rico de água, que é o segundo composto que está aqui. Ó. Aqui embaixo eu tenho ferro. A ferrita ela é muito rica de ferro. Então, se a ferrita é rica de ferro, significa que a concentração de carbono na austenita está aumentando. Assim como aconteceu aqui, ó. Se o gelo é rico de água, ou seja, pobre de ferro, significa que a concentração de sal na solução está aumentando. Se a ferrita é pobre de carbono, ou seja, rica de ferro, significa que a concentração de carbono na austenita está aumentando. E está aumentando mesmo. Quanto mais eu vou descendo, a leitura se faz igual no outro diagrama. Eu vou andar para cá e quando eu tocar aqui, ó, eu vou descer e fazer a leitura de carbono na austenita. Vou andar, vou descer e faço a leitura de carbono na austenita. Como eu fazia aqui, ó, vou descer, vou andar e faço a leitura de sal na solução. Faço a leitura de carbono na austenita. Quando eu cruzar essa linha imediatamente superior, essa linha imediatamente inferior, a ferrita, que é representada pelo gelo, o que vai acontecer com ela? Nada, porque o gelo, quando passou daqui de cima para baixo, não continua gelo. Então, a ferrita vai continuar gelo também.
Mas a austenita, ela agora tem 0,8% de carbono. E uma austenita com 0,8% de carbono, ela se transforma em perlita. Como foi aqui, ó, a solução agora tem 23,3% de cloreto de sódio e nessas condições ela se transforma em solução sólida. Então, quando eu cruzo aqui, ó, a ferrita vai continuar sendo ferrita, né? E além da ferrita, eu vou ter a perlita. Então, ferrita mais perlita. Ferrita e perlita. Gelo mais solução sólida. Ó. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, só que agora com nomes diferentes. Agora eu não estou falando do gelo e não estou falando da solução sólida, estou falando de microconstituinte. Agora a gente tem que tomar cuidado só para o seguinte, gente, olha. Aqui eu expliquei para vocês que, embora estivesse no estado sólido, a gente tem uma mistura, porque eu vou ver uma fase uma fase quase transparente, né, que representa o gelo, e uma fase esbranquiçada que vai representar a solução sólida. Aqui, esses microconstituintes, eles só são vistos a olho nu. Então, aqui eu tenho uma solução. As soluções, os metais, né, as ligas metálicas, vão ser sempre soluções. Você vai olhar e vai ver só uma fase sólida na qual você não consegue distinguir os microconstituintes que estão ali dentro, a não ser que você faça o que a gente chama de análise metalográfica. Você prepara a superfície, dá um polimento e leva para o microscópio eletrônico para poder enxergar. E aí sim você vai conseguir ver os microconstituintes. Mas isso não caracteriza mais de uma fase, tá bom? Aqui é uma única fase, diferentemente daqui, tá? Até aí, foi aí que a gente tinha parado na aula passada. Como é que tá? Relembraram? Se alguém não estava, conseguiu compreender? Como é que estamos? Tudo bem, Tudo certo, professor. Valeu. Então, agora o que a gente vai fazer? Ficou faltando para a gente fechar esse diagrama, essa parte aqui da frente. Então, vamos fazer a mesma coisa. Ó. A gente foi lá no nosso diagrama da água com sal, pegamos uma composição aqui em torno de 27% de cloreto de sódio na água e preparamos também lá dentro da sala com ar-condicionado, a 20 graus Celsius. Nessas condições, a gente identificou um terceiro ponto aqui, que é representado somente pela solução líquida. Começamos a resfriar, ó. E mesmo antes de 0 grau, eu já comecei a obter sólido. Quem é o sólido que eu comecei a obter? Foi o sal. Então, se eu comecei a obter sal, a gente teve que quebrar outro paradigma aqui também. Para obter sal, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso tirar sal da solução. Quanto mais sal eu tiro da solução, mais sal eu consigo obter separadamente. E se eu tiro sal da solução, a concentração de sal na solução vai cada vez mais caindo. E vai caindo mesmo, porque agora a solução líquida está à minha esquerda. Então, eu vou andar para a esquerda, vou tocar a linha de transformação, né, de solidificação, e desço aqui e eu tenho a concentração de sal na solução. Cada vez que eu desço, né, eu ando mais para a esquerda e vou chegar nesse ponto imediatamente superior, caindo para um mínimo de 23,3%. Bom, à medida que eu fui resfriando isso daqui, quando eu passei aqui para baixo, como o sal já estava no estado sólido, não acontece mais nada com o sal. Ele era sólido e continua no estado sólido. Mas a solução que estava no estado líquido, quando passa aqui para baixo, agora ela tem 23,3% de cloreto de sódio, se transforma em solução sólida. Então foi o que a gente viu. O sal continua sal e mais a solução sólida. Se a gente fizer a nossa analogia com outro diagrama, ó, o sal está sendo representado pelo Fe3C. A solução sólida está sendo representada pela perlita. Então a gente já sabe que nessa parte aqui de baixo vai ter que aparecer o quê? Fe3C mais a perlita. Então é isso que a gente vai identificar aqui agora, que a gente vai mostrar para vocês numa composição acima de 0,8% de carbono. Então vou pegar, por exemplo, aqui 1% de carbono. Um aço que tenha 1% de carbono aquecido a 950 graus Celsius. Da mesma forma que eu achei no ponto 1, no ponto 2 e agora no ponto 3, se eu pego um aço com 1% de carbono e aqueço a 950 graus Celsius, eu terei como microconstituinte somente austenita. Então, esse aço só tem austenita. Vou começar a resfriar. Vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Quando eu cruzo essa linha imediatamente superior, começa a aparecer um microconstituinte diferente.
da austenita, é o Fe3C. Quando eu cruzo essa linha imediatamente inferior, além da solução líquida, começa a aparecer o sal, que é rico de sal. Então, presume-se o quê? Que o Fe3C também é rico de carbono. E, de fato, é o microconstituinte que mais tem carbono na liga ferro-carbono, pelo menos por enquanto, dentro da categoria aços, que a gente está estudando agora. Esse microconstituinte se chama cementita. A cementita é um microconstituinte que não é representado por uma molécula. Então a gente veio muito acostumado lá da química de enxergar esses símbolos químicos com um número como uma molécula. Então parece que é uma molécula de Fe3C. Mas a gente tem que relembrar que a gente está falando aqui de quê? De sistemas cristalinos. Então, sistema cristalino cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrados, não são moléculas. Significa uma proporção. Para cada 3 átomos de ferro na cementita, eu tenho 1 átomo de carbono. Então, esse é o microconstituinte nos aços que possui mais carbono dentro dele. Então, o que possui menos é a ferrita, o que possui intermediário é a perlita e o que possui mais é a cementita. A austenita vai ter sempre 100% do que for de carbono da liga, porque ela é um microconstituinte único. Ela não vai aparecer aqui junto com nenhuma outra, tá? Então, ó, fui resfriando. Assim como aqui eu comecei a ler a concentração de sal na solução andando para a esquerda e descendo, da mesma forma vai ser aqui, ó. A concentração de carbono na austenita vai andar para a esquerda e descer, andar para a esquerda e descer, andar para a esquerda e descer. Nesse ponto imediatamente superior, a austenita passou a ter 0,8% de carbono. Nesse ponto imediatamente superior, a solução passou a ter 23,3% de cloreto de sódio, sal. Quando eu cruzo essa linha imediatamente superior, o que acontece com o sal? Nada. Então, o que vai acontecer com a Fe3C, com a cementita? Nada. Ela continua sendo cementita. Assim como não houve nada na passagem do sal daqui de cima aqui para baixo, do Fe3C também não vai ter nada. Vai continuar sendo cementita. Mas a solução, nesse caso aqui, que agora tem 23,3%, ela deixa de estar no estado líquido e passa para o estado sólido. Mas a austenita, que agora tem 0,8% de carbono, vai se transformar em perlita. Então, a perlita, ela é um microconstituinte que é a mistura íntima da cementita com a ferrita. Então, aqui eu vou ter cementita e perlita. Bom, até aí, gente, com esse novo pedaço aí do diagrama. Deu para entender, professor. Mas tá gravando? Sim, para tô dar para gravando. assistir de novo? Tô gravando, vai dar para assistir de novo, pode ficar tranquilo, tá? Não se preocupe. Bom, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui para vocês e ver se eu Depois esqueci. eu vou. Sim, Se pode estiver gravando falar. é bom, depois eu assistir de novo. Oi? Para poder assistir de novo depois. Porque assim, o que eu entendo que de fato complica mais é porque, assim, por mais que a gente faça uma analogia, esses nomes são nomes diferentes. Então, eu até comentei na aula passada, as pessoas costumam, né, a confusão que mais se faz é essa daqui, ó. Olha para o alfa e aí não está escrito o nome, aí chama o alfa de quê? De austenita. Mas não é, o ferro alfa é ferrita. Quem é austenita é o ferro gama. Então tem sempre que lembrar que vai ser o contrário do que você pensar. Se você olhar para o alfa e pensar em austenita, não é austenita, é ferrita. E aí, quando você começar a se condicionar a isso, você começa a errar um pouquinho os nomes. Esse é o primeiro problema que eu acho que vocês vão ter, né? A gente, como já passou por isso, a gente entende mais ou menos como funciona. Então, embora a gente faça essa analogia com um diagrama que vocês já conhecem, a gente sabe que os nomes novos, né, acabam confundindo um pouco. Então, aqui a gente está fazendo a comparação. O cloreto de sódio, que é o meu soluto, é o carbono. O H2O, né? Perdão, H2O, que é a água, que é o meu solvente. Aqui, no meu caso, o meu solvente é o ferro, que já não aparece nesse diagrama. Aqui eu tenho mudança de estado físico, então tem faixas de solidificação. Aqui eu não tenho mudança de estado físico, então eu tenho faixas de transformação. Aqui, por conta disso, eu tenho ponto eutético. Aqui eu não tenho ponto eutetoide. Bom, mas tem mais coisas importantes aqui nesse diagrama, tá? Eu acho que eu esqueci, então a gente vai precisar depois anotar mais algumas coisinhas aí. Então, olha só,
O que mais que tem aqui? Vamos ver se vocês se lembram. Lembram que eu pedi para vocês, aí agora eu preciso que de fato vocês conversem comigo, tá? Lembra que eu disse a vocês, dei o exemplo, disse para vocês, ó, esse é o principal exemplo de sistema cristalino cúbico de corpo centrado. Qual foi o exemplo que eu pedi para vocês não esquecerem, que ele seria útil para a gente depois? Alguém consegue lembrar? Ou consegue olhar e me responder? Ferro a temperatura ambiente? Ferro a temperatura ambiente. E qual foi o outro que eu pedi para vocês gravarem como CFC, cúbico de faces centradas? Ferro a partir de 910 graus. Show! Então vamos olhar isso aqui no diagrama. Isso está aqui no diagrama, ó. Se eu tenho 0% de carbono aqui, quanto que eu tenho de ferro? 100% de ferro? 100%. Tem que inteirar 100, né? Então olha só, o ferro a temperatura ambiente ele está aqui, ó. Está dentro desse campo aqui, ó. O ferro a temperatura ambiente é representado por que microconstituinte? Ferrita. Agora, olha só, o que, que acontece se eu continuar aquecendo e ultrapassar os 910 graus Celsius? Continua sendo ferrita? Não, passa a ser austenita. Então, a explicação que a gente tem é que o ferro a temperatura ambiente ele é CCC porque a ferrita ela é CCC. E a partir de 910 graus Celsius, o ferro é CFC porque a austenita ela é CFC. Então, a ferrita é cúbica de corpo centrado e a austenita é cúbica de faces centradas, tá? Outro detalhe que a gente tem aqui, ó. A gente chama esse ponto aqui de ponto eutetoide. Depois, se vocês quiserem, eu complemento aqui para vocês copiarem. Então, se quiserem ir anotando alguma coisa, vocês podem anotar, tá? Então, esse ponto aqui é chamado de ponto eutetoide. Em cima do ponto eutetoide, a gente estabelece uma classificação dos ácidos que diz o seguinte, que abaixo de 0,8% de carbono, a gente tem os ácidos que a gente chama de ácidos hipoeutetoides. Então, o prefixo hipo significa pouco, tá? Então, abaixo de 0,8, hipoeutetoide. Com 0,8 seria ácidos eutetoides, porque estão na direção do ponto eutetoide. Abaixo, ácidos hipoeutetoides. E acima disso, ácidos hipereutetoides. Tá ok? Então, a gente tem essa classificação em relação ao ponto eutético. E para quem já está aí na indústria, né, que trabalha com siderurgia, ou está próximo da siderurgia, tem uma outra classificação que é a classificação comercial. Então, na indústria, a gente vai falar de ácidos de baixo, médio e alto teor de carbono. Então, de propósito, já usei o 0,4 aqui, porque o 0,4 é que é o limite para essa divisão. Já nessa categoria, a gente vai dizer que os ácidos abaixo de 0,4% de carbono são ácidos de baixo teor de carbono, com 0,4 são ácidos com médio teor de carbono e acima de 0,4 são ácidos com alto teor de carbono. Então, dentro dos ácidos, a gente tem dois tipos de classificação, tá? Ou em relação ao ponto eutetoide, ácidos eutetoide, hipoeutetoide e hipereutetoide, ou comercialmente falando, ácido de médio teor de carbono, baixo teor de carbono e alto teor de carbono. Bom, desses dois diagramas aí, né, além da analogia das informações que eu tinha, para passar para vocês, eram essas. Dúvidas até aí? Professor, repete as nomenclaturas aí, por favor. Hipo. Tá, deixa comigo. Vamos fazer o seguinte.